Nosso devocional de hoje é Escolha o caminho da sabedoria. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Provérbios 4:12. Ou seja, em andando pela sabedoria, os seus caminhos não serão embaraçosos. Deus coloca a ponte da fé bem debaixo dos pés do caminhante. Se ele a colocasse 1 metro adiante, não seria uma ponte de fé. Olha só que interessante. Nós queremos caminhar com a certeza. É da nossa natureza. Eu sou assim. Mas quando a gente vai para o campo da fé, a certeza está na fé, não naquilo que eu vejo. Ou seja, eu preciso da fé e crer que Deus vai mover e agir a partir da fé, e não simplesmente quando eu estou vendo. Essa é a dinâmica, né? Se ele a colocasse 1 metro adiante, não seria um ponte de fé. O que está à nossa vista não é alcançado pela fé. Existem, na maioria dos shopping, as portas automáticas. Elas abrem automaticamente. Ou seja, você chega e a porta abre. Eu sempre brinco, quando as crianças eram menores, eu chegava assim, porta, abre. Ela abria, eles ficavam, nossa pai. Mas depois elas vão descobrindo que a porta é automática e daí não dava mais para brincar dessa forma, né? Ali está a porta, firme e fechada. Somente quando você está diante do sensor, ela se abre. Você só precisa aproximar-se bem e ela se abrirá. Do contrário, continuará fechada. Isso ilustra a maneira que transpomos as barreiras que nos deparam no caminho do serviço. Ou seja, quer seja um rio, uma montanha ou uma porta, tudo o que o Filho de Deus tem a fazer é avançar em direção. Então vamos olhar para a sua realidade. Tudo que você tem à sua frente, seja qualquer coisa, aqui eu estou usando algumas figuras de linguagem, né? Seja algo difícil, bom dia, seja algo difícil, né? Seja uma montanha, seja um rio, seja uma porta, ou seja, qualquer for o problema, seja o que nós tivermos, ou seja, basta a gente agir em direção e com fé. Por quê? Se uma porta se abrirá, quando chegarmos à distância própria, ela estará à nossa frente. Ou seja, quais são os seus desafios hoje? Quais são as suas lutas hoje? Quais são os desafios para esse ano de 2025? O que você traçou como alvo, como meta, como objetivo? Ou quais são as suas dificuldades? E aqui exige de nós um passo de fé, crer, dar um passo em diante. Porque nós queremos ficar tão seguros e a nossa segurança ela nos impossibilita da ação. A nossa segurança muitas vezes nos impossibilita da ação. Porque a gente quer sentir tão seguro. E a fé exige esse passo a mais de poder confiar. Simplesmente caminhe em direção a ela em nome do Senhor. E ela não estará mais ali. Ou seja, aquela situação será removida, transportada, mudada, porque você teve um passo de fé. Um outro exemplo que a gente pode lembrar, um exemplo bíblico, alguns vão lembrar. Houve uma situação em que Jesus estava caminhando sobre as águas no mar, os seus discípulos estavam no barco, e o que acontece? Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e pede para Jesus se ele podia ir até ele caminhando sobre as águas. E Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Tenta imaginar essa situação. Caminhando sobre as águas. Não foi um ato de fé? De ousadia? De coragem? De Pedro? Mas o texto relata que no momento em que ele começa a olhar para o lado e ver a agitação das águas, ver o movimento forte das ondas,
ele se enche de temor e começa a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus, daquele que estava dando a ele fé, e ele estava confiando em Cristo. E a partir do momento que ele tira os olhos de Cristo, ele começa a dar valor e importância ao movimento das águas. Diante de um problema, diante de uma situação, nós temos a tendência de valorizar mais o problema do que olhar para Cristo e enxergar a solução, do que enxergar para Deus e ver a saída. Entende? Então, aqui, caminhar com um caminho de sabedoria é você depositar a sua fé em Cristo. Ficar lamentando a situação é perda de tempo. O Senhor nos diz para avançarmos. Avancemos, então, ousadamente, mesmo que seja pela noite, quando mal vemos o caminho. Aqui é uma situação muito interessante. A gente sente quando há algum problema. E é natural, nós somos humanos, nós sofremos, nós sentimos. Mas o quanto tempo você fica na lamentação? Quanto tempo você fica na lamúria? E um caminho de sabedoria, um caminho de fé, é quando você tão rapidamente consegue sair desse cenário de lamentação e começar a agir por fé. Agir por confiança, agir por sabedoria. E às vezes, talvez, você está, eu vou ser generoso, 5 anos, 10 anos, se lamentando de uma situação, ainda. Ainda num processo de lamentação. O caminho de fé e sabedoria, quando você toma uma outra direção, toma um outro rumo e descansa em Deus e começa a agir por fé. Ele se abrirá enquanto avançarmos como uma trilha da floresta ou um desfiladeiro dos Alpes, de que não vemos, mas de alguns metros à nossa frente, prossigamos. Bom dia. Ou seja, prossiga, caminhe. Continue. Aos irmãos que subiram a montanha, o Tiago e o Sandro sabem muito bem, Vivenciamos essa experiência, de poder olhar para frente, confiar, crer e caminhar. Não há tempo para ficar se lamentando do que aconteceu há 1 hora atrás na trilha passada ou no dia anterior. É olhar para frente. Então, gostaria de deixar essa palavra para você hoje, nessa devocional. Escolha o caminho de sabedoria. Escolha um caminho de fé. Quando as lutas, as dificuldades vir, caminhe por fé. Olhe o teu coração, sonda o teu coração, mas olhe para frente. Olhe para frente. Pensando na dinâmica do próprio caminhoneiro, o meu pai é caminhoneiro e eu já fiz algumas viagens com ele, você tem que ir adiante, você tem que ir adiante, você tem que avançar, tem que buscar o melhor caminho, cuidado, a melhor estrada, tem que avançar. Não tem como você realizar o trabalho, o serviço da entrega da mercadoria olhando para o passado, olhando para a dificuldade. Tem que avançar, tem que entregar. Então, avance, olhe para frente, caminhe por fé e não fique remoendo lamentações. Amém? Vamos orar.